criança. Neste final de semana, estreia o espetáculo Rapunzel. Como é que é a história de Rapunzel? Será que vai ter uma coisa diferente? Bom, esse é o nome do espetáculo. Como é a história de Rapunzel? No Teatro Edinaldo do Egito, mais uma vez, com grandes espetáculos. E eu estou recebendo aqui um dos autores. Na verdade, é o diretor da peça que está aqui comigo, Isaú Firmino. Vai fazer esse convite bem especial aqui com a gente. Eu já estou curiosa para saber se vocês vão fazer uma dramaturgia diferente, vão contar outro tipo de história, se é um musical, se é um conto. Me conta, Isael, faça aí o convite. Meu bom dia, viu, para você. Bom dia para você, bom dia, minha gente. Na verdade, é no Teatro Santa Rosa. É no Teatro Santa Rosa, viu, produção? Corrigir aí, Teatro Santa Rosa, viu, pessoal? Muito bem, no Teatro Santa Rosa, às 5 horas da tarde. A gente vai ficar estreia neste sábado e vai ficar todos os domingos no teatro, a partir daí, certo? Teatro Santa Rosa, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, Isso. viu? Vamos aí. Teatro Santa Rosa, 5 horas da tarde, Perfeitamente. já tem esse espetáculo. O espetáculo é uma releitura de Rapunzel? A companhia Rataplan, ela na verdade já faz esse tipo de trabalho, esse estudo psicológico da história, procura os pontos mais cruciais dessas histórias infantis. Essa é a 4ª peça. A gente botou primeiro, foi a Chapeuzinho, depois Espelho, Espelho Meu, que era a Branca de Neve, e a Cor da Aurora, e essa é a 4ª que fecha uma trilogia, inclusive, de espetáculos voltados para a criança. Nós não fazemos teatro infantil, nós fazemos um teatro para infância e juventude, né? E aí ele também tem uma leitura adulta, até porque tem pais que reclamam muito que o teatro infantil é muito chato, é muito tati-bitati, então, e ele tem a função social de levar o filho ao teatro, sentar ao lado e assistir, então a gente busca, nas nossas pesquisas, nas nossas montagens, ter essa leitura adulta, então eles se divertem do mesmo jeito. A história da Rapunzel, dessa vez a gente foi buscar num cenário do sertão. Olha que bacana! A história, na verdade, como vocês estão... a história é a mesma história, né? Da Rapunzel, que a mãe... Aquelas tranças a todas, camponesa tem um isso. desejo, né? O casal de ter filhos, nesse caso, são sertanejos, um casal de sertanejo. Olha que bacana, pessoal. E a gente vai criando, é muito lindo. E aí, bom, a história tá lá completinha, porém ela se passa no sertão, usando todos os elementos do sertão. E, na verdade, a história começa quando 3 atores, que é uma família, pai, mãe e filho, resolvem contar essa história numa praça, usando todos os elementos que eles têm. Mas o que eu acho mais interessante nesse musical é que nós encontramos num repertório de Luiz Gonzaga, 18 músicas para costurar essas cenas. Então, Luiz Gonzaga, o cenário principal do sertão do Nordeste, a nossa raiz característica, está numa peça fabulosa, Mundial Rapunzel. Exatamente. Gente, você vê como... é muita criatividade. E é um gênio o Luiz Gonzaga, porque quando o Luiz Gonzaga é um gênio, porque quando você ouvir as músicas e você estiver assistindo o espetáculo em cena, parece que a música foi feita para o espetáculo. É incrível. Por exemplo, na historinha, o príncipe cai e fura os olhos ao cair no espinheiro, que a bruxa joga lá de cima, e ele fica cego. Então, a música é: por simplesmente ignorância, ou maldades da pior, né? Furaram os olhos do Assum Preto. Os artistas, quando começam o espetáculo, que pega as suas malinhas numa carroça mambembe que eles andam, e aí a gente viaja pela comédia dell'arte, pelos brincantes, e aí se faz um teatro mambembe. Então, quando pega as suas malas, diz: minha vida é andar por esse país. Pra ver se... É bonito, é emocionante. Nós mesmos, que estamos lá ensaiando há 3 meses, que é uma coisa inédita, um grupo em 3 meses montaram um super musical, super produzido. A gente se emociona todo dia no ensaio. É verdade, eu tô arrepiada só você me contando. E aí me veio a curiosidade, como é que vocês fizeram, como é que você, que escreveu, que desenhou tudo como diretor, fez o processo de criação para esse espetáculo ter tudo isso, todos esses elementos que você fala aqui, a cultura, a raiz nordestina, a nossa identidade. É um cenário Rapunzel mundial, é uma história mundial, isso compartilhada pelo mundo inteiro, traduzida pelo mundo inteiro desde muitos anos, mas ainda continua recente. E aí, como é que você fez essa criação, esse processo de criação? Me conta o passo a passo. Claro. Agora eu tô curiosa. Até porque a companhia já vem no estudo de um processo da gente fazer um teatro em que trouxesse mais para a realidade, um teatro para a infância e juventude, mas que trouxesse mais para
para a nossa realidade, para a realidade dessa criança. Certo. O que é que ela está vendo, o que é que ela está vivenciando, né, na sua vida, nessa faixa etária, nesse período. E sempre a gente buscou isso. E foi exatamente assim que vai acontecer no processo. Né, essa realidade existe. Crianças que estão presas em casas, crianças que crescem presas sem nenhuma informação, numa fazenda que ao lado dá de tudo, por isso o sertanejo vai lá, infelizmente, tirar dessa fazendeira, que é da história, o rabanete, sabe que a mulher está com desejo de comer, e aí ele é flagrado e a gente se questiona por que essa fazenda do lado da minha dá de tudo, é verde, e a minha é seca. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente vê que já tem até um processo aí político por trás, que é a história do adulto, né? Que vai entender mais. Bacana. E que pode explicar ao seu filho. E é necessário isso. Exato. Então, e por que essa criança está presa nessa torre o tempo todo, né? E sem... enfim, a busca é exatamente essa, é trazer para a realidade sempre da criança. A gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, quando você vai ao teatro infantil, dito infantil ou que feito para criança, você vê o mal falando assim, o lobo baba, fantasiam demais. A bruxa dando gargalhada, e a gente sabe que o mal não é exatamente aquilo, não é? Exato. Então você pode até confundir um pouco a cabeça deles, porque ele fica sempre achando que aquele que se aproxima dele não é o mal, porque o mal fala daquele jeito que ele viu na arte, ele viu no teatro, né? A bruxa, né? Tem aquela gargalhada, o cabelo dela é assim, o assado, e na verdade não. Então o que a gente tenta mostrar é que existe isso tudo, porém está muito próximo de você. E tenha cuidado, que ele é bonzinho. Olha, eu tô chocada, eu vi assim um pouco da logística do que vocês estariam apresentando, mas você contando aqui como foi a arte, a criação, o desenvolver disso tudo e tratar vários temas assim num ambiente só é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem que parar realmente de enfeitar, de mostrar nas nossas crianças uma coisa que não existe, que é protagonizar alguma coisa de personagem, como você acabou de falar, é bruxa, é isso, é aquilo, e hoje não é assim. Quanto mais a gente ter crianças desenvolvidas com relação ao que é o bom, ao que é o mal, o bem e a coisa má, a gente vai ter uma preparação de um adulto, de um jovem mais consciente a respeito de pessoas. Perfeito. E a arte, ela existe para isso. Exato. Né? Também para isso. Então, a partir do momento em que, mesmo coisas que ele não entenda agora, com 7, 8 ou 9 anos, isso vai ficar marcado na cabeça. Primeiro porque ele viu diferente. Isso. Né? Ele estava acostumado com uma coisa. E aquilo vai ficar guardado na caixinha, que vai voltar lá na frente. Eu mesmo... Quando eu resolvi escrever Rapunzel e pesquisar e botar Luiz Gonzaga, eu falei assim, puxa vida, Luiz Gonzaga, maravilhoso, a obra dele já conheci, obviamente, e tal. E esse cara, e eu não... enfim, fui ficar apaixonado aqui pelaquela obra, e de repente, eu falei, eu não vi Luiz Gonzaga, eu vi Nina Hagen, eu vi, né, o Iron Maiden, tudo isso, né, no Rock 1, Rio, e eu não vi o Luiz Gonzaga. Bom, escrevendo, pesquisando, eu lembrei que eu vi Luiz Gonzaga. Eu assisti um show de Luiz Gonzaga, porque eu fui criado, né, a minha babá era uma nordestina sertaneja do sertão do Ceará. Então, aí eu veio a minha cabeça na hora, eu lembrei que as histórias à noite quando eu ia dormir, ela contava cordel para mim. Que bacana. Ela é uma mulher popular, uma mulher do sertão, né? Sem expulsão, né? Contava cordel para eu dormir. Essa mulher me contava histórias fantásticas, sabe? Ou seja, você tem na sua mente e recapitulou isso e hoje na vida adulta, sendo diretor, você conseguiu botar tá isso. Tudo lá. O que é bom fica, né? O que a cultura fica em você, o que é bom. E bem contado, obviamente. E aí eu lembrei que aos 5 anos ela me falou assim, Zauro, vamos ver Luiz Gonzaga? Eu falei, mas eu devia ter 5, 6 anos. Madrinha, eu chamava ela de madrinha. Luiz Gonzaga, ela falou, vamos, ele está num circo. Era num circo, num bairro assim, distante, né, da nossa casa. E aí ela me pega pela mão e me leva para ver Luiz Gonzaga. Eu lembro exatamente, a minha mente aqui. Olha só que importância essa mulher teve na sua vida. Sem dúvida nenhuma. Que aí já é outra história. Então, já que você está impressionada, você, por favor, eu trouxe um convite para você. Ah, que bacana, perfeito, vou sim. Porque... E aí aproveita e peço para que você diga aí o pessoal de casa, onde é que a gente pode conseguir comprar os ingressos, quanto que vai estar custando,
qual o público, se o pessoal precisa chegar cedo, enfim, como é que é um público para a família toda, isso aí eu já sei. Como é que a gente faz para ter acesso? Diz aí o pessoal de casa. Bom, vá porque você vai se emocionar, viu? É bacana o teatro que a gente se emociona, né? Então, a compra do ingresso é no Simpla, né? Certo, através no do site Simpla. Ou lá na loja, na Rataplan, na loja da Rataplan, ou mesmo no teatro. Você chegando lá é só se dirigir à bilheteria, que esses ingressos são vendidos lá também. Tá. Se lembrando, pessoal, que é no Teatro Santa Rosa, 5 horas da tarde. Quais são os dias ou vai ser só uma... É sábado e domingo. Estreia sábado, mas vai ficar sempre aos domingos. Perfeito. A estreia é nesse sábado. Aí tem domingo também, obviamente. Pronto, então aí no próximo domingo e no próximo domingo. Pronto, mas fica o convite pra gente ver a estreia, que é amanhã, pessoal, 5 horas da tarde. Tá aqui, olha, um convite bem especial, Rapunzel, uma nova releitura. O que é a história de Rapunzel? Com base no nosso sertão, falando um pouco da nossa cultura, tem a raiz de Luiz Gonzaga, muito importante para seu filho, para toda a família. Aproveite esse final de semana e coloquem cultura aí no calendário de férias dos filhos de vocês. Vocês não vão se arrepender. Falo sério, de verdade, a gente precisa cada vez mais incentivar a cultura aos nossos filhos, seja qual idade for. Quanto mais cedo a gente apresentar as nossas raízes a eles, bem melhor. E essa releitura de Rapunzel vai valer muito a pena. E isso, como é a história, inclusive é uma coisa típica de paraibano, né? A gente está conversando com a pessoa... Como é a história, rapaz? A pessoa que vai assistir vai falar, peraí, como é a história que eles estão contando? Como é a história, isso mesmo. História, exato. Isso mesmo, bacana. Exaú, meu muito obrigada, viu, por você estar aqui compartilhando seu conhecimento. Parabéns pela nobre ideia. Faça isso bem mais vezes, enalteça o que é nosso, e principalmente para esse público infanto-juvenil. Nós precisamos colocar essas pessoas aí para ser mais pensantes. Tem muita gente na telinha do celular, ó, perdendo tempo, viu? Exato. E eu quero aproveitar só para agradecer a Arapuã, obviamente, que dá toda essa força de divulgação ao teatro paraibano, mas agradecer também aos funcionários do Lima Penante, porque lá se deu todo o processo da montagem do espetáculo, de ensaios, também do Edinaldo do Egito, do teatro, através da Letícia, que ficamos lá no começa o embrião no Edinaldo do Egito, depois nós vamos para o Lima Penante e hoje nós estamos em Santa Rosa. Muito bem. Muito obrigado a vocês todos, meninos. Tá aí, obrigada, Exaú, mais uma vez. Que bacana, pessoal. Olha, eu gosto de cultura, eu gosto de arte, eu gosto de mostrar, na verdade, o que nós temos de bom, porque isso aí é cada vez mais preparar aquelas pessoinhas que estão pequenininhas, mas que vai ser o retrato do nosso futuro, é responsabilidade sua. Então preste muito bem atenção como é que você está conduzindo o seu filho, os seus netos, as pessoas, os núcleos familiares, né, que tem os pequenininhos aí, a partir de 5 anos, você já pode levar ele a ficar cada vez mais frequente com esse ambiente de cultura nas nossas raízes. Isso é muito importante, viu, para o futuro deles e para o futuro da nossa nação. Mas agora, falando em futuro,